A seguir, Hora da Notícia. Um local para acolher acompanhantes que precisam de um lugar para ficar durante a internação ou tratamento dos familiares em Passo Fundo. No estúdio, vamos receber o vice-reitor administrativo da UPF, professor Agenor Dias de Meira Júnior, para falar sobre a não adesão ao novo FIES e sobre o vestibular complementar da universidade. A primeira noite do Carnaval Popular no Parque da Gare, em Passo Fundo, a festa foi para as crianças. E ainda quer deixar o seu cãozinho calmo e obediente? Vamos mostrar como funciona a técnica de adestramento. Hoje é segunda-feira, 12 de fevereiro, é Hora da Notícia. Passo Fundo é polo de saúde na região norte do estado. E por esse motivo, muitas pessoas vêm de outros municípios para realizar procedimentos médicos aqui. Em alguns casos, os acompanhantes precisam de um lugar para ficar durante a internação ou tratamento dos familiares. Muitos não têm condições de manter a hospedagem em um hotel. E é por isso que existe, desde 2014, a Casa Vida. É neste ambiente acolhedor e tranquilo que acompanhantes e pacientes que passam por tratamento em clínicas e hospitais de Passo Fundo podem se hospedar. É a Casa Vida. Aqui, quem vem de outra cidade encontra cama, banho, 4 refeições diárias e grupos de autoajuda. E quem está em tratamento, mas mora em Passo Fundo, pode receber auxílios de fraldas geriátricas, medicamentos, cestas básicas, alimentação por sonda e informações referente ao tratamento com os profissionais voluntários. A Casa Vida trabalha dessa forma, dando suporte às pessoas de baixa renda que estejam em tratamento de saúde e pelo tempo que estiverem em tratamento de saúde. Em muitos casos, as pessoas acabam conhecendo a Casa Vida por meio do serviço social prestado pelos hospitais. E as assistentes sociais dentro dos hospitais, onde já estão sendo tratados, elas já percebem essa necessidade, ou as próprias pessoas procuram o serviço social dos hospitais e pedem para que sejam encaminhados para a Casa Vida. Mas isso também não quer dizer que qualquer outra pessoa dentro da sociedade, ou dentro de Passo Fundo, ou fora de Passo Fundo, saibam da Casa Vida e não possam vir. Porque todas as Casas Vidas trabalham com assistentes sociais, justamente para poder fazer este cadastro também. Não recebe só encaminhamentos, assim como recebe-os diretamente aqui. É o caso do Tiago. Ele está aqui há 2 dias, veio de Santo Ângelo para acompanhar a esposa que passa por tratamento de um aneurisma cerebral. Eu fui em outra casa ali que eu estava pagando, só que como a minha esposa vai ficar bastante dias ali, né? Daí eu não ia ter condições ali, daí a gente veio procurar essa Casa Vida. É um pouquinho mais longe, mas vale a pena, né? É todo de graça para a gente, né? E bem bom aqui, bem confortável. A Casa Vida em Passo Fundo pode atender até 15 pessoas. Em média, 20 famílias por mês passam pela casa. Todo o serviço oferecido aqui é de graça. Essa é a nossa missão, é ampará-los neste momento que precisam, até quando precisarem. Claro, sempre contando com a ajuda da comunidade, porque nós só conseguimos fazer esse trabalho porque a comunidade está junto conosco nas suas doações, nas suas visitas, na sua prestação de serviço para nós. É dessa forma que se mantém. Se você quiser saber mais informações sobre a Casa Vida, fazer doações ou até mesmo se tornar um voluntário, pode entrar em contato pelos telefones que aparecem aí na tela. A UPF, assim como muitas instituições no estado, decidiu não aderir ao novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A decisão se baseia por entender que esse modelo não é interessante para a instituição e nem para os alunos. Para explicar melhor essa decisão e também falar sobre uma nova oportunidade para quem quer ingressar no ensino superior ainda neste semestre, a gente recebe hoje o vice-reitor administrativo da UPF, professor Agenor Dias de Meira Júnior. Seja muito bem-vindo à UPF TV. Obrigado. Realmente a UPF decidiu não aderir ao novo FIES. Essa decisão foi tomada em conjunto com
um grupo de instituições de ensino superior do Comung, após a análise detalhada da nova proposta do governo, junto com a ABRUC, que é a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, junto com o Comung, o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, se entendeu que o modelo não era interessante para as instituições e muito menos para o aluno. Por que não era interessante para o aluno? Porque envolve um banco intermediando, envolve uma instituição financeira, envolve taxas de juros, envolve taxas administrativas, virou um programa de financiamento que vai ficar pesado para o nosso estudante. A exemplo de muitos que já existem hoje. A UPF nunca concordou em permitir que esses bancos e esses programas de financiamento de instituições financeiras entrassem aqui, porque julgava que realmente endividariam o aluno e comprometeriam o futuro desse estudante. Então, a instituição optou por continuar ofertando o seu programa próprio, o programa de apoio estudantil, o PAI-UPF, pré-aprovado, que é melhor que este novo programa, porque não tem taxas de juros, não tem taxas administrativas, não há um endividamento futuro para um estudante. Ele tem apenas o compromisso de pagar os créditos pelo valor do momento, no futuro, na mesma proporção em que usufruiu desses créditos. Então, um entendimento da instituição, sob o ponto de vista do aluno, é que ele ficaria comprometido com um programa como esse novo FIES. Temos o nosso programa que é melhor. E, sob o ponto de vista da UPF e das instituições de ensino superior, o programa também é muito ruim, porque tira a autonomia financeira da instituição. O gerenciamento é todo do MEC e FNDE. A instituição não é responsável, não participa da seleção dos alunos, no momento da definição de fiadores, no momento da cobrança, ou seja, o próprio reajuste das mensalidades sai do controle da instituição, fica no controle do governo. E a gente sabe que hoje o programa FIES tem muitas dificuldades por problema de gerenciamento do FNDE, eles não sabem nem de quem cobrar e o que cobrar. Então, o risco para as instituições de ensino é muito grande. Então, é uma decisão que foi compartilhada pela maioria das instituições do Comung e as grandes instituições brasileiras também optaram por não aderir pelas falhas, pela falta de clareza e pela falta de gestão que o programa tem, uma vez que está na mão do governo federal. Agora, professora Genor, como ficam os estudantes que já têm a cobertura do FIES antigo? Não muda nada para o estudante que está na UPF hoje e tem o FIES. Ele deve fazer a sua rematrícula, ele deve atender o chamado que foi feito pelo nosso setor de programas públicos e institucionais de providenciar o aditamento até o dia 20, preferencialmente. Não muda absolutamente nada, os prazos são os mesmos, as condições são as mesmas, esse aluno não deve se preocupar com relação ao FIES. Ele continua com o FIES até se formar com as mesmas regras anteriores. O que mais que a gente pode falar? O senhor já citou aí o programa da universidade, o PAI. Ele é para quais alunos? O PAI tem um edital específico que define os critérios para adesão a ele. Ou seja, tem um critério de renda, que é 3 salários mínimos de renda familiar per capita e um limite até 15 salários mínimos. Mas a UPF ainda criou um segundo programa, que é chamado de PEC, que é o nosso Plano Emergencial de Crédito. Ele serve para aquele estudante que não se enquadra, ou porque tem uma renda superior a esses 3,5 salários mínimos per capita e os 15 salários mínimos de renda familiar bruta, ou porque tem uma renda inferior muito baixa e os 50% do PAI não é suficiente, o PEC vai até 80%. Então, nós criamos 2 programas com características diferentes para poder atender a todos. Então, a universidade entende que com esses 2 programas ela supre a falta do FIES e tem atendido a procura pelo PAI e pelo PEC, que se intensificou nos últimos anos. A universidade hoje tem o mesmo percentual que tinha de alunos com programas de crédito, que era historicamente 1/3, a maior parte no FIES. Agora, somando os alunos que tem no FIES e mais nos programas próprios, continua com o número 1/3. É um número histórico, 1/3 dos nossos alunos precisam desse tipo de financiamento. Na verdade, não é um financiamento, é um parcelamento, né? Precisam desse tipo de programa e a universidade está oportunizando, ou seja, ninguém deixa de vir para a UPF, de fazer o vestibular por problema financeiro, que os programas existem, as facilidades existem e a gente está aqui para ajudar a todos.
Além desses inúmeros benefícios que a universidade oferece, a UPF também está oferecendo uma nova oportunidade para quem tem o sonho de ingressar no ensino superior ainda nesse semestre. Sim, perfeitamente. Temos um vestibular complementar, as inscrições vão até o dia 15 de fevereiro, a prova é dia 20 de fevereiro, às 19 horas, somente uma prova de redação. São as vagas que sobraram do vestibular geral, tem vagas em praticamente todos os cursos, as inscrições estão abertas. Está valendo o PAI pré-aprovado para todos, o PEC, ou seja, é uma oportunidade única para que se aproveite essas vagas e mais alunos ingressem no ensino superior. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Muito obrigado. E as famílias de Passo Fundo, com renda de até R$ 2.811, têm até o dia 28 desse mês para fazer o cadastro do Cartão Reforma. O programa é para moradores da Grande Vera Cruz e busca melhorar as condições de moradia com um auxílio que vai variar de R$ 2 a R$ 9.000. Outras informações na Secretaria Municipal de Habitação ou pelo 3311-8381. Quer deixar seu cãozinho calmo e obediente? Depois do intervalo, a gente mostra a técnica do adestramento. Nós já voltamos. Para você que quer aproveitar o feriado de carnaval para atividades ao ar livre, veja como deve se comportar o tempo aqui na região. A terça-feira será de tempo encoberto, com mínima de 12 e máxima 23 graus. Quarta-feira com céu nublado pela manhã e pancadas de chuva pela tarde, mínima 14 e máxima 24 graus. Blogar, tuitar, deletar são algumas expressões estrangeiras que acabamos utilizando no nosso dia a dia. E o interessante é que o uso cotidiano de expressões estrangeiras acaba incorporado pelo nosso vocabulário ortográfico. No Brasil, a referência oficial quanto à grafia e à classificação dos vocabulários é o VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É aqui no site da Academia Brasileira de Letras que está o instrumento oficial utilizado por professores, escritores e especialistas da língua portuguesa para as palavras e expressões do nosso idioma, quanto à classificação gramatical e à pronúncia. É através do VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é possível saber de fato se uma palavra está incorporada ao nosso idioma ou se ela ainda não faz parte do nosso vocabulário ortográfico. Deletar, baixar, viral, são expressões que todo mundo fala e a escrita já é de uso comum. Porém, algumas palavras como emoticon, fandom, trollar, tuitar foram incorporadas no vocabulário falado, mas não foram adotadas de forma oficial pelo vocabulário ortográfico. Para esta professora de língua portuguesa da UPF, até a palavra ou expressão chegar ao dicionário, o caminho é um pouco longo e depende da sanção da Academia Brasileira de Letras. Não há um órgão oficial, do governo, não há uma legislação que diga, olha, essa palavra está incorporada ou não. Até porque a língua é viva e sofre muitos acréscimos, com o uso, sobretudo com o uso das tecnologias. Então, não há assim, algo oficial, a não ser o que dizem os estudiosos da Academia Brasileira de Letras. Se o linguajar de algumas expressões mais populares é algo que sempre existiu, com a disseminação da internet, palavras estrangeiras foram adaptadas ao português ou simplesmente reproduzidas pela população. É o caso de shopping, por exemplo, uma palavra que foi incorporada pelo uso, mas que manteve a sua grafia da língua original, não se alterou nada. Agora, tem algumas palavras que elas sofrem um processo de aportuguesamento. Elas sofrem algumas alterações para serem incorporadas à nossa língua, que é o caso de deletar, é o caso de blackout. O blackout veio de blackout, mas virou blackout por um processo de aportuguesamento. A internet transforma a maneira de compreendermos as coisas e influencia sobre a cultura de um povo. E não é só o Brasil que passa por estrangeirismos no idioma. Praticamente todos os países do mundo estão passando por isso. A web globalizou as pessoas e quem trabalha nesse ramo está para lá de familiarizado com isso.
mas não quer dizer que também não note a mudança no idioma, falado e escrito. Então, curte aí, bloga determinada coisa, vamos twittar, vou googlar, que a gente não colocou ainda, mas logo vai entrar, né? Porque na verdade o mecanismo de pesquisa que a gente usa é o Google, então eu vou googlar essa palavra, né? Alguns países ainda acabam traduzindo, por exemplo, Portugal, o mouse é rato, né? Mas talvez seja o único país no mundo que fale rato. Todos os outros falam mouse. Mas é uma palavra em língua inglesa. Beleza, mas ela representa um artefato que eu uso dia a dia, né? Software. A velocidade da comunicação online acelerou o processo de oficialização de certas gírias e expressões pelos dicionários. Como vimos, o VoLP regulariza alguns termos. Embora é prática comum no Brasil, os dicionários só incluírem palavras que já estão consolidadas, como blog, por exemplo. O fato é que a internet deixou a aceitação de uma palavra ou expressão menos burocrática. Antes, os verbetes passavam por uma espécie de quarentena de até 5 anos para serem incorporados. Agora, até pela velocidade dos tempos de hoje, a inclusão tende a ser muito mais rápida. Os dicionários online acabam sendo muito mais dinâmicos para registrar a nossa fala, né? As palavras que a gente utiliza, porque eles podem, de forma automática, colocar uma determinada palavra, a hora que ela deixar de ser utilizada, tu tira ela e coloca outra e está automaticamente disponível para todo mundo. Quem organiza as gramáticas e os dicionários vai acessar o VoLP e vai ver se a Academia Brasileira de Letras já oficializou, né, o uso daquele termo, e a partir daí os dicionários são criados. Eles são companheiros, fofos e peludos. Quando são filhotes, é uma festa só. Mas e quando começam a roer o pé da mesa, comer o chinelo e fazer xixi pela casa toda? O que fazer? Bom, você vai rever que, felizmente, esse tipo de comportamento tem solução. Educar os pets com técnicas de adestramento. Sentar, deitar e dar a patinha. Esses são os truques mais lembrados quando o assunto é adestramento de cães. Senta. Voltinha. A pata. A missão não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Para adestrar um mascote, alguns passos básicos precisam ser levados em conta, como socializar, exercitar, oferecer estímulo mental, treinar e, é claro, oferecer limites. E nessa hora, a ajuda de um profissional faz toda a diferença. Primeira coisa, eu tenho que dar uma conferida no ambiente, ver onde ele está vivendo, porque normalmente esses distúrbios de comportamento são gerados por algum erro que está acontecendo ali, de vez em quando até mesmo da configuração da casa. Depois eu converso com o dono, com o pai do cachorro, para ver como ele vê o cachorro, como ele se comporta com o cachorro, e aí depois é que eu vou analisar o cachorro mesmo. Para que a iniciativa dê certo, os donos também precisam trabalhar. Assim que o mascote termina a aula, o responsável pelo animal terá uma lição de casa para fazer nos outros dias da semana. Assim, a chance de falhar no momento preciso fica bem menor. Fazendo um erro desse pode levar o cão a ter vários distúrbios comportamentais, né? Até como errar o xixi. Isso faz ele errar o sanitário dele, né? E aí tu fica mais bravo com o cachorro ainda porque ele errou o local, sendo que foi tu que gerou esse comportamento. Tu fica muito bravo, acaba batendo no cachorro e gera outro distúrbio comportamental. E assim vai a bola de neve. Como tudo na vida tem seu tempo, para o dono perceber uma mudança no comportamento do cão, pode levar alguns meses, ou então ser mais rápido do que o esperado. Tem cães assim, ó, que de vez em quando é o olho do dono que está, o meu cachorro, né? Mas tem cães que vêm aqui um dia e no outro dia ele já liga e, é outro cachorro já. Aí fica, olha, de repente ele só precisava de mais exercício, precisava saber que ele precisa obedecer comandos do humano. É um conjunto dos três, é a mão do adestrador, o conhecimento do adestrador, a competência do cão para essa nova atividade ou essa nova função que ele vai ter e o comprometimento do dono com essa mudança de comportamento. Se um desses três falhar, vai só atrasando o resultado, né? Cada vez que o cachorro acerta o comando, ganha uma recompensa. Se errar,
a falha é minimizada, o que evita traumatizar o animal durante o aprendizado. Todo cão é inteligente, só que tu não identificou para que área ele é inteligente. De vez em quando ele não seja muito bom na obediência básica ali, o senta, deita, dá a pata, mas ele é um bom farejador e acaba rotulando o cachorro de não, esse cachorro é burro, não serve para o trabalho. Não, ele não serve para esse trabalho, ele vai servir para outra coisa. Tu tem que acreditar nele, porque certamente esse mau comportamento foi gerado pelo dono. Então procura o adestrador, que ele vai conseguir identificar o problema e aí vai da tua vontade de realmente mudar esse comportamento ou não. Os protagonistas dessa história estão há poucos meses sendo adestrados. De um lado, a Brisa, a Suzy e o Vito, verdadeiros cães elétricos. Do outro, a Belle, que compensa na calmaria. Já o Logan, que só de ver dá medo, não tem nada de valentão. As habilidades nível Master ficam por conta da Tilly, que pula pelas paredes, imitando a técnica do parkour. O Carnaval em Passo Fundo está com novidades neste ano. Um evento com um foco nas famílias e na valorização do samba acontece na cidade. Veja só. A Maria Fumaça anunciou a primeira edição do Carnaval Popular em Passo Fundo. O domingo foi de folia para as crianças e teve quem achou... Muito legal! A primeira princesa infantil trouxe a certeza de que... O carnaval significa uma cultura, é um presente para Passo Fundo, porque nem todo ano tem carnaval. Para quem sabe entrar na brincadeira e faz uma festa saudável, integrar a corte de 2018 é motivo de orgulho e herança familiar. Desde pequeno, com uns 3 anos, eu comecei a sambar. Minha família já vem de gerações e minha mãe me incentivou bastante a ser rainha infantil. A minha mãe, desde pequenininha, sempre lutando pelo carnaval. E eu decidi ser... O ano passado, 2016, eu fui rainha infantil. E daí, esse ano, eu fui primeira princesa e eu amo carnaval. Eu quero pedir uma salva de palmas bem grande para essas mulheres lindas, representantes da corte do Carnaval de Passo Fundo. Um sambão, eu quero um samba. Eita, nós! A energia e a participação da comunidade foi tanta que o anfiteatro do Parque da Gari ficou assim. E teve quem conseguiu reviver a infância dos tempos de festa popular. Eu sempre gostei de carnaval, né? Então, pra mim, relembra tudo, né? Relembra tudo minha vida, que era a minha infância, né? Carnaval, eu sempre gostei. E Passo Fundo sempre teve carnaval. E trouxe a filha. E trouxe as 2 filhas. São 2 filhas. 2 filhas trouxe para carnaval em Passo Fundo. Uma festa diferente, uma proposta nova, né? Um carnaval que envolve ainda mais a comunidade, né? Nós queremos que a comunidade realmente participe do carnaval popular como o folião da festa, né? E está dando muito certo, o tempo nos ajudou, acho que vai ser muito legal. O carnaval infantil hoje e amanhã o carnaval adulto. Os pequenos apostaram nas mais diferentes fantasias. A corte do Carnaval 2018 fez sua apresentação e também se integrou com a criançada. E para deixar tudo ainda mais animado, a diversão ficou na responsabilidade do grupo Os Peraltas, com a Patrulha Canina e com os personagens da Disney. E claro, não faltou um samba no pé bem marcado e alegria. Afinal, o carnaval é popular e agrada sim todas as idades. E hoje a gente fica por aqui. Você pode rever essa edição em outros 2 horários, às 7h30 e também às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.